Dando sequência em nossa atividade, então vamos fazer o conceito relacionado aos números reais e a sua reta numérica. Assinale V para a verdadeira, F para a sentença falsa. Então é o seguinte, se eu não lembro se é conjunto fechado ou não, o que acontece? Quando eu faço uma operação, número natural com outro número natural, ele vai se tornar um número natural? Se ele se tornar um número natural, o conjunto é fechado. Se não, não é fechado. Se eu não lembro, ele fala assim, o conjunto dos números naturais é fechado para adição, para divisão? Então o que eu tenho que fazer? Se eu não lembro, eu pego os conceitos, você pega o exemplo. Olha lá. Então você vai fazer algum exemplo. Então na letra A, vou pegar dois números naturais, o 2 e o 3. O conjunto é fechado para adição? Então vamos ver, adição. 2 mais 3 dá quanto? 5. 5 é natural? É. Para adição e quê? E para divisão? 2 dividido por 3. O que é 2 dividido por 3? 1,5. Não, é 2 dividido por 3, não 3 dividido por 2. Vai dar 6. 0,... 1,5. Não, vai dar 0. É 1, não. 0, Aí dá 0,66666, por aí vai. Dá 0,666. É natural? É 6. Não, não é natural. Então, daqui eu já sei que a sentença é falsa. Porque nesse caso, o conjunto dos números naturais é fechado para adição e para divisão? Adição, ok. Divisão, não. Mas não é fechado para subtração, para multiplicação? A subtração, mesma coisa. Se eu pego 2 menos 3, vai dar quantos? Menos 1. Não é natural. Certo? E 2, 3. 6. E, aí dá, mas só que o que acontece? Aqui, ele não é fechado. E nem aqui. Ele não é fechado. Então, nesse caso aqui, a minha sentença é falsa ou é verdadeira? Falso. Porque se eu não lembro os conceitos lá, você pode dar exemplo e relembrar. Porque para dar o conjunto fechado, inteiro com inteiro tem que dar inteiro, independente da operação. Certo? Então aqui é falso. Na B, ó, como 8 e menos 2 são números inteiros, então na B, 8 e menos 2 são números inteiros, e a divisão entre eles é menos 4. Ok, você pegar 8 e dividir por menos 2 dá menos 4. Que também é inteiro. Podemos afirmar que o conjunto dos inteiros é fechado para a divisão? Não. Falso. Nesse caso aqui, deu o número inteiro, certo? O 8 e o menos 2. Mas ele fala assim, ó, podemos afirmar que o conjunto dos inteiros, quem que é o conjunto dos inteiros? São todos os números. Ele não está falando esse conjunto aí do 8 e do menos 2. Se fosse só o 8 e o menos 2, aí ok, mas ele está falando o conjunto dos inteiros. Ou seja, contempla todos os números do conjunto. Então agora se eu pegar o 2 e dividir por menos 8, aí já não dá o número inteiro. Vai dar um número racional. Entendeu? Então ele não é fechado para o conjunto dos inteiros. Então aqui a sentença é falsa. O conjunto dos números racionais é fechado para adição, subtração, multiplicação e divisão? Sim. Nós vimos, né? Nós vimos lá que o conjunto dos números racionais, se eu pegar o número racional e somar ele, vai dar um número racional. Se eu fizer a subtração, vai dar um número racional. Se eu fizer a multiplicação, também vai dar um número racional. E se eu fizer a divisão, também vai dar um número racional. Verdadeiro.
Então, na letra C é verdadeiro. Já na D, ele fala o seguinte: o conjunto dos números naturais não é fechado para a multiplicação? Ele é. Multiplicação, ele é fechado, né? Então, aqui já é falso. E na E? Como 4 é um número natural e sua raiz quadrada é 2, podemos afirmar que o conjunto dos números naturais é fechado para radiciação? Não, por quê? O 5 é um natural. Raiz quadrada de 5 é um quadrado perfeito? Não. É um número irracional. Então aqui é falso. Só aplicar o que vocês tinham em mente. Só isso. Tudo bem? Simples assim. Muito tranquilo. Dois. Verificar se a sentença é verdadeira ou se ele é falso. Coloque verdadeiro ou falso. Opa! Todo número real possui uma localização na reta numérica? Não. Falso? Não. Verdadeiro número real? Todo número real não tem uma localização na reta numérica? Verdadeiro. Falando, pingote. 3 meios. O que é 3 meios? 1,5. É o fracionário. Mas tem um 3. Não, está em 1,5. Entre 1 e 2. Verdadeiro. É verdadeiro? Verdadeiro. Todo número tem representação na reta numérica. Todo número. Até o número irracional. Se der lá 1,41, 42, 45, que seja, continua. Você tem só reta numérica, 0, 1 e 2. Onde que está esse número aqui, que seria a raiz de 2? Aqui está o 1,5. Ele vem antes, então ele vai estar aqui, ó. Então a raiz de 2 é aqui. Ele possui um número na reta. Todo número real possui. Olha lá, o número, ó, eu acabei de fazer, nem o número racional, o 2. Ele está localizado entre 2 e 3? Não. Não. Ele está localizado entre quem? Entre 1 e 2. Isso aqui é falso. Todo número real tem seu oposto? Sim. Verdadeiro. Aí eu preciso saber o que é oposto e o que é simétrico. Oposto é. Oposto é simétrico. Olha lá, eu passei ontem para vocês, ó. Oposto de 3 é tem o oposto e o inverso. Ó, oposto ou simétrico representado a mesma distância da origem. Então nós vamos sempre levar em consideração quem? O elemento neutro, que é o 0, que é a origem, mas em lados opostos. Então o que acontece? Olha lá, eu passei isso para vocês ontem. Passou o oposto Eu e tinha ido embora, tinha o. passado mal. Eu tenho aqui o elemento neutro, que é o 0, é a origem. 1 e 2. Aqui está o 2. Quem que é o oposto de 2? Quantas unidades eu desloquei para chegar no 2? 1, 2. Então, em relação à origem, ó, 1, 2. Então, menos 1, quem que é? Menos 2. Então, é a mesma distância em relação à origem? Sim. O oposto e o simétrico é a mesma coisa. E aí eu passei o conceito relacionado ao número inverso, que não tem nada a ver com o oposto e simétrico. O que é o inverso? Né? Eu já passei por. Então tem que saber distinguir um número oposto, simétrico e inverso. Quem que é o inverso de 2? Não, nesse caso. É um meio. O inverso é 1 sobre 2. Ó. Só isso. Subiu, desceu. Aí é todos por todos? É tipo Inverso. Olha lá, o inverso de 5 terços. Teve uma conta que nós já 3 fizemos, quintos. fazer isso lá que você ensina uma conta lá, lembra? Dividir, e o Então na C é verdadeira. Ah, Opa! A origem da reta numérica é o número 0? O elemento neutro. Simples demais isso aqui, nossa, bagatela. Scroll, David. David, cuida da sua vida.
Ei, podemos? Sim. Senhor, posso sair daqui? Senhor, Não. vem aqui, senhor. A outra. Ô, Gilberto. Essa aí é linda. Alguém vai estar bem? 3. Então, muito simples. TPL, simples demais. Verdade. Confia. Pô, tava simples. Pode quebrar. Quando entregar semana que vem, quarta-feira. É o Eliseu. Olha lá, qual o número que está mais próximo da origem? Ou seja, da reta numérica, a raiz quadrada de 6 ou a raiz quadrada de 2? Por quê? Porque isso daí Porque a de 2 é 1,4, 41, 42, 45, sei lá quanto. E o raiz de 6 vale quanto? Ai, de dois, não. Então nós vamos encontrar. Então nós vamos encontrar. Ai, você está em... Vamos lá. Vocês já... Ó, quem que é o quadrado perfeito? 1 ao quadrado, raiz de 1, que dá 1. 2 ao quadrado, raiz de 4, que dá 2. O raiz de 2, ele está entre quem? Ele está aqui. E o raiz de 6? Entre 3 e 2. Não, Não, 4 entre 5. Olha lá, 3 ao quadrado, que é 9, que dá 3. Então a raiz de 2 vai ser o quê? 1, quem? Alguma coisa. Alguma coisa. E o raiz de 6? Alguma coisa. Vai ser o quê? 2, 2, alguma coisa. Então ele vai ser maior que 2. Então você tem a sua reta numérica. 0, origem. 1, 2, 3. Raiz de 2 é 1, alguma coisa. Então, a raiz de 2 vai estar aqui. E a raiz de 6? 3, 2, alguma coisa. Então, a raiz de 6 vai estar aqui. Quem que está mais próximo da origem? Raiz de Só isso. Olha a moleza. Nossa, tá bom. Nem precisava escrever o resultado. Sério? Muito bonito. Lindo. Muito bonito. Igual eu. Todo mundo, meu amigo, tem a sua essência. Lógico. Todo mundo tem a sua essência. Vai tendo. Nossa, Ah, a expressão. Mas tem que justificar, senhor. É? Ali, ó, por quê? Por que é? Nós já fizemos aqui, já fizemos um Ah, parâmetro. eu fiz 3 linhas de Né? explicação. Cara. Não, tudo bem. Eu fiz 3 linhas. A raiz de 2, ela é menor em relação à raiz de 6. Né? A justificativa. Olha aí, nega. Acordei. Essa aí pra mim, né? Ah, rezou. Ai, nossa. Deslocou. Vai, nossa, tá cansado. Desistiu da vida. Ele perguntou que oração. Olha lá, o senhor Simone. 9h21, senhor. Quer acabar, né, senhor? Não, relaxa. Ó, o Gilberto gostou ali de Simão. Tá com ciúmes do... 4. Só ela não falou. Ei, vamos lá. Alguém não sabe o sinal de desigualdade? Eu não tava. Ah, ô louco, cara. Ah, minha mãe me ensinou. Maior, menor. Professor de matemática. Ah, É o maior que e menor que. Também tem o sinal de igual junto pra mostrar. Ah, você corta no meio. Pra cá é 7, pra cá é 4. Entendeu? Só que é o seguinte, você tem que saber fazer a leitura, tanto da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Vamos relembrar o conceitinho básico? Silêncio. Ó, Beatriz Messias Aguiar. Ele é grandiosa, Beatriz. A bola. Beatriz. Silêncio.
Pac-Man, não tô vendo. Joga! Parou? Ué, mano, é a setinha aí, ó. Você já jogou esse jogo, senhor? Não come com. Ai, meu Deus. Eita. Vamos lá, presta atenção. Parece Gilberto. Ali, senhor, do outro lado. Silêncio. Ali, ó. Lá em cima, ali no chão. Pegar esse aqui. A quarta foto. Isso. Pegar esse. Então vamos lá, presta atenção. 2 em relação a 5. O 2 é maior ou menor que 5? Mais menor. Então eu faço isso ou eu faço isso? O de cima. Assim. É o de O baixo. de cima? O de baixo? Então vamos lá. O Pac-Man, presta atenção. O Pac-Man, Não faz. o que acontece? Ele é Maior. guloso. Então o que acontece? Ele sempre vai capturar a parte maior. Então, se ele vai capturar a parte maior, eu vou pegar a primeira foto ou a segunda foto? A primeira. Olha lá. Presta atenção. A boca do Pac-Man vai estar virada para o 5 ou para o 2? Porque o Pac-Man, ele é guloso e ele sempre vai capturar o maior. Então, olha lá. 2 em relação a 5, ó, vai ficar assim, ó. Só que o 2 é maior ou menor que 5? Então, olha lá. 2 menor que 5. A boca do Pac-Man sempre vai capturar o maior. Olha lá. Ficou claro? Olha a boca do Pac-Man aqui, ó. Olha a boca do Pac-Man. Olha lá. Tá com fome? É? Ficou claro? Eu acho que merece fotos. 10 E 3. Pac-Man pra mim. e 3. O Pac-Man. Onde que vai a boca do Pac-Man? 10. Então, que Pac-Man que eu pego? Olha lá. Saquei. Oh, mas essa boca é menor. Saquei. Olha lá. Presta atenção, silêncio. 10 é o que, ó? Maior que 3. A boca do Pac-Man aqui, ó. Guloso, ele sempre vai capturar o maior. Então, onde que tá o maior? A boca do Pac-Man vai. Ô, senhor, Só quando isso. tem um sinal de Ele igual, é então você é igual. Maior ou igual? Na sua vida. Maior ou igual. Ficou claro? É fácil. Tudo bem? Vai ter na prova? Vai. Agora vamos verificar o conceito Odeio. em relação Verdade que você. ao radical. Então, o que acontece? Vai daqui, velho. O raiz de 10 é maior ou menor que o raiz de 15? Maior. Não, menor. Menor. Mais menor. Mais menor, senhora, mano. Mais O raiz. 17. Banquinho. É mais menor do que os... Vamos encontrar os quadrados perfeitos. Raiz de 9 Perfeito. é 3. Depois quem que vem? Raiz de... Raiz de 16, que é 4. O raiz de 10, ele está aqui, ó. Depois do 9 vem o raiz de 10, não vem? O raiz de 15 está antes do 16. Então está aqui. Como ele está mais, o raiz de 10 está mais próximo do raiz de 9, então vai ser 3, alguma coisa. Só que como ele está mais próximo do 9, então eu vou fazer 3,1 ao quadrado, 3,2 ao quadrado, 3,3 ao quadrado. Tem que fazer. 3,4 até o 3,5. Porque a próxima 3,6 é o que está mais próximo de 16. Como o 15 está mais próximo de 16, então provavelmente a raiz de 15 pode ser, a raiz de 15 pode ser o 3,9 ao quadrado, o 3,8 ao quadrado, o 3,7 ao quadrado. Então eu sei que o raiz de 10, ele vai ser menor em relação à raiz de 5, de 15. Ficou claro? Então nesse caso a raiz de 10 é maior ou menor que em relação a 15? Menor. Então onde que vai a boca do Pac-Man? Para o raiz de 10 ou para o raiz de...
15. Olha lá. Então 10 é menor que raiz de 15. Mas não precisava nem fazer a conta pra saber, né? Vai, você vai fazer. Vai. É. Então, o que acontece? Tem que saber fazer a leitura, porque isso daí é primordial. Não tem giz aqui nessa parada? Não, quer que eu Deixa ela buscar pra você. Ah, não, meu irmão. Isso a gente Então, tem que saber fazer Culpa do Gustavo. a leitura da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Por quê? Porque a hora que nós começarmos a sentença, né? A hora que nós começarmos a trabalhar com os valores, os possíveis valores para x, você tem que saber fazer a interpretação, tanto da direita para a esquerda, como da esquerda para a direita. Vocês já vão começar O que vai contar é a esquerda, né? independente. Tipo, Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Você tem que saber fazer essa leitura. Ou de igual, né, senhor? Né? De igual. Não, sinal de igual é maior ou igual, ou menor ou igual. Né? eu entendi como é que faz a leitura. Eu vou orientar. Calma. A gente aprendeu Acabou. Opa! Ele é apertada pro maior número. Olha lá, tô adversadora de Fábio agora. pouco, filho. Relaxa, meu irmão. No coração. Ô, Gil. Não, ele Gil. é gris. Gil, tô de Vamos Fábio lá. agora. O número maior que tiver lá é o maior. Qualquer jeito, o resultado dele vai assim também. Que é o maior. Vamos só. A boca vai pro maior. Demorou, hein? Nossa Então senhora. vamos lá. Falou quem é da escola inteira. Olha lá, presta atenção. Quem? 5 Luizão? e 10. Pra onde que vai a boca do Pac-Man? Pro 10. É, óbvio. Certo? Então, o que acontece? Que lindo, velho. Ó, Meu Deus. fazendo a leitura da esquerda Vai para a direita. 5. Ó, fechou? Tá vendo aqui que fechou? 5 é menor Que 10. que 10. 5, fechou? Menor que 10. Tudo bem? Agora aqui, ó. Você vai fazer a leitura da direita para a esquerda. 10 é o quê? Maior. Ó, olha lá. 10 Abriu. é maior que 5. Então você precisa prestar atenção. Você precisa saber fazer essa interpretação. Porque você vai ter isso daqui, ó. Eu mesmo. Também. É? Mentira. Ô, Bíblia. Caranguejo. Assistindo um seriado. Siriguejo quando eu usava. É. Vem cá, Guadinho. Olha lá. Eu quero saber o possível valor para x. Abraço. Presta atenção. Olha lá, presta atenção. E eu quero saber o valor para x, o possível valor para x, que tem que satisfazer essa condição aqui, ó. Pac-Man é guloso. Então, ele tem que satisfazer essa condição ao mesmo tempo. Se eu falar assim para você, ó, o meu x, ele pode ser 2? Pode. O meu x pode ser 2? Não. Então eu posso vir aqui, ó, para satisfazer a condição, aí vai ficar isso daqui. Não, não pode não. Qual que é a leitura aqui? 8 é o quê? Maior. É menor. Na leitura, 8 é menor Que X? Dois. 2. Não. que 2? 8 é menor que 2? Não. Então o 2 já não entra na jogada. Tem que ser um porque ele não número satisfaz maior a que condição. 8 e menor que 9. E aí aqui, ó, a leitura aqui, 2 é o quê? Em relação a 20? É menor que 20? É. Satisfaz essa condição, mas essa não. Bota o 9, tem que Então, olha, satisfazer as duas. as duas. Então é assim, ó. Um 10. Eu tenho que saber fazer a leitura assim, ó. Ó, 8, ó. X, eu tenho que encontrar um número que seja o quê? Maior que 8. Fazendo a leitura da direita para a esquerda. Então, um valor para x que seja maior que 8. 9, o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, É o infinito. 15, o 16, Não, é o 19. 17, o 18, o 19, o 20, o 21 e por aí vai. vai até 1 milhão no Isso, bicho. qualquer número aqui que eu pegar aqui, 50, 100, vai satisfazer essa condição, não vai? Vai. X, então tem que ser um número X, olha lá. Ó, X é maior, tem que ser maior que 8. E qualquer número disso daqui vai satisfazer essa condição. Mas ao mesmo tempo, olha lá. Agora
eu tenho que pegar um número que seja o quê? X tem que ser o quê? Menor que 20. Então o 20 entra na jogada? Não, esse entra. Então qualquer número que eu pegar desses daqui, ó, vai satisfazer essa condição. Então se eu falar assim, ó, meu X aqui, vou pegar lá, é 12. 12 é maior que 8? Satisfaz. 12 é menor que 20? Então o 12 faz parte do conjunto. Entendeu? Então por isso que eu preciso saber essa leitura. Tanto da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Porque quando nós chegarmos nisso daqui, né? Quando você chegar nisso daqui, você tem que saber fazer essa leitura. Então, tem que ter o entendimento do sinal da desigualdade, né? Porque eu falo assim para você, ó, esse sinal da desigualdade é maior ou menor? Depende do seu ponto de vista. Se a leitura for da esquerda para a direita, esse é menor que esse. Da direita para a esquerda, esse tem que ser maior. Então vai depender do ponto de vista. Por isso que você tem que saber o conceito. Tem um negocinho aí? Tem um negocinho? Ah, aqui o corte é 4 e aqui o corte é 7? Tem. Mas como que você vai fazer a leitura agora? Assim, se você não sabe. Entendeu? Então, precisa saber fazer a leitura. Porque isso daqui vocês vão carregar no primeiro ano do ensino médio, no segundo e no terceiro. A hora que você começar lá um pouquinho mais além, seno, cosseno, tangente, né? As relações trigonométricas, se você não sabe isso aqui, você vai na hora, porque você tem que dar resposta. E toda a resposta vai ser x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a 8 e ao mesmo tempo ele tem que ser menor que 12. Essa é a sua solução. Então essa vai ser a sua resposta. Certo? Sua solução é essa daqui. Você tem que dar isso como resposta. X pertence aos reais. Por que pertence aos reais? Todos os números são o quê? Reais. Então qualquer valor que você atribuir para X, ele vai ser o quê? Real. Então por isso que ele fala, X pertence aos reais. Tal que X tem que ser maior ou igual a 8 e ao mesmo tempo menor que 12. Maior ou igual a 8, quer dizer que o 8 entra na jogada. Ele é maior que 8? Não, mas ele é igual. Então o possível valor para X pode ser o 8, pode ser o 9, pode ser o 10, pode ser o 11. O 12 entra? Não, tem que ser menor que 12. Se fosse menor ou igual, aí o 12 ia entrar na jogada. Mas aqui é só menor. Então, o meu possível valor para X é 8, 9, 10 e 11. Não posso colocar mais nenhum outro número, porque senão não satisfaz a condição. Mas o 8 pode? O 8 pode, porque X é maior ou igual a 8. Esse sinalzinho que é igual. Né? Se não tivesse, aí teria que ser maior. O 8 não entra. Como ele fala maior ou igual, o 8 é maior que 8? Não, mas ele é igual. Por isso que ele entra na jogada. Ficou claro? E aí nós vamos ver depois desse conceito que nós vamos ter a bolinha aberta aqui e aqui a bolinha fechada. Por que a bolinha fechada aqui? Porque o 8 ele entra na jogada. O 12 ele não entra. Então a minha solução é isso daqui, ó. Entre 8 e 12, quem que eu tenho? O 9, o 10, o 11. Então olha lá, aqui a bolinha fechada. Por quê? Aqui é a minha solução também. Satisfazendo isso daqui, ó. X tem que ser maior ou igual a 8. Satisfaz. Olha lá. O 12 entra? Não, tem uma bolinha aberta, porque o 12 não vai entrar na jogada. Entendeu? Então aqui você dá a resposta aqui. Daqui você consegue fazer esse diagrama. É assim que funciona. Entendeu? Então tem que saber fazer a leitura do sinal da desigualdade. Tanto da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Ficou claro? Então, tem que ter esse conhecimento. Né? Uma vez que você aprendeu isso daí e pratica, você não esquece mais. Então, por isso que eu falo para vocês, esse sinal é maior ou é menor? Vai depender da sua leitura. Da direita para a esquerda é uma coisa, da esquerda para a direita é outra. Ok? Menos raiz de 3 em relação a raiz quadrada de 2.
Na B. Esse, qual o sinalzinho que vai ficar aqui? Menos raiz de 3 é maior ou menor que raiz de 2? Menor, por quê? Porque é negativo. Aqui não precisa nem fazer conta. Todo número negativo é menor em relação ao número positivo. Então, menos raiz de 3 é menor, menos raiz de 6 em relação à raiz de 6 é o quê? Menor também. Agora, a raiz de 51 em relação à raiz de 41 vai ser maior ou menor? Maior. Então, tá aqui. E o raiz quadrada de 4 em relação a menos 40? É maior, porque o menos 40 é negativo. Então, ó, maior. Só isso. Logo é fácil. Porque sempre vai comer guloso. Porque nem é guloso, ele sempre vai capturar o maior. Ei! Com a cara. Ninguém gosta, hein? Pois é, faz um som curioso. Ô, o Flamengo Entendeu? ganhou. Você já pintou o cabelo? Porque aqui em cima é preta, aqui parece que é meio loiro, assim, ruim. Ué, meu amigo, esse é o charme, meu irmão. As gatinhas aqui. Ô, Ele louco! dá voz, Tá casado, tá casado. Valeu, eu já tenho dona, né? Tecnicamente parece que ele pintou o cabelo de preto e cinza. Quem tem dona é cachorro, irmãozão. Tem compromisso já é amarrado. Ó, chamou de cachorro. Senhor, você passou aquela tinta preta no cabelo? Parece. Não Passei é? spray, meu irmão. Eu falei, não existe cabelo dessa cor. Ainda não saí. Saí daqui, eu vou pro bloquinho. Sou eu dei cor. O bloquinho da matemática. Você passou, cara? Não foi. Eu mandava pra fora. Passa graça. Vai, silêncio. Me chamou de Pedro. Eu vou pedir pra sair, tá? Vamos lá. Fala pra eles. Valeu, pega ela aqui, ó. 5. Represente o número na reta numérica. Esse aí eu não entendi. Eu entendi, mas eu não soube fazer. A raiz de 2 mais 3? Eu entendi. Raiz de 3 mais 2. Mais 2. Quantos que é a raiz de 3? Eu comei os dois e depois Raiz de fiz 3 o vai resto. ser. Não é um quadrado perfeito. Vai dar 1,5. 1,5? Então vamos fazer. Ó, presta atenção. Eu tenho a raiz de 1 e tenho a raiz quadrada de 4. Opa! Que vai dar 1 e aqui vai dar 2. A raiz de 3 está entre 1 e 2. Então vai ser 1, alguma coisa. Opa! O 3 está mais próximo do 4 ou mais próximo do 1? 4. Do 4. Então eu já posso fazer lá 1,9 ao quadrado, 1,8 ao quadrado, porque como ele está mais próximo, então ele não vai dar 1,2 nem 1,3, se não está mais próximo do 1. E 1,7 ao quadrado. Façam aí. Essa fileira vai fazer 1,9, essa daqui vai fazer 1,8, essa vai fazer 1,7. Essa vai fazer 1,8 e essa vai fazer 1,9. Vamos lá. Terminou, meu irmão? Então vamos. É uma conta de vez. 1,8. Professor, 2 pontos aqui. Nossa, aqui. Qual que é 2 pontos aqui? Então, 1,9 vezes 2? Não, 1,9 vezes 5. Que é o ponto certo. 2,81 dá 2,9. Não, 1,81. Não, também tem errado. Não tem como. Tem como sim, pera. 1,88 pontos. Ah, Senhor, nossa, essa sala aqui já 1,8. Ah, não, tá certo. É 1,8, 3,21. já sei. 3,24 e 1,9. Você para de dizer, ó, do meu. Deu 26. E 1,7. 2,79. 2,71. 2,89. O meu não deu isso. Como que o meu deu esse resultado?
Thiago? Nossa, tá aleatório. Ai, eu fiz errado. Agora eu fiz Problema. Vírgula embaixo de vírgula. Então, olha lá, ó. O 1,9 passou de 3, não pode ser. O 1,8 também passou. O 1,7 deu 2. Então, eu sei que o raiz de 3, com uma casa decimal, é aproximadamente 1,7. Então, eu vou pegar o quê? O valor da raiz de 3 e adicionar 2 unidades. Então, vai ficar 1,7 mais quem? Mais 2. Quantos que dá? 3,7. O 3,7 está entre quem? Entre 3 e 4. Olha lá, entre 3 e 4. Então, na reta numérica, esse número, essa expressão é isso daqui, ó. Entre 3 e 4. Só isso. Ok? Era só isso para fazer. Tudo bem?